Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui para conversar com vocês sobre as leituras que eu finalizei no mês de agosto e as leituras que eu iniciei no mês de agosto, que eu pretendo trazer então aqui para o canal. Faz um tempo aí, acho que mês passado eu não fiz, então fazer a leitura dos comentários que chegaram aqui para o canal. Lembrando que eu não comento todos os comentários que chegaram, até para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu leio todos os comentários que chegam, respondo tudo que me falam. Sou atenta aos comentários de vocês, às sugestões, né? Algumas pessoas me fazem sugestões de leituras que estão na minha lista, mas nem sempre eu consigo dar conta no momento. Até recentemente foi o Thiago que me recomendou ler Nelson Rodrigues. Só que o que acontece? O Nelson Rodrigues que eu tenho tá no Kindle e eu ando muito desacostumada com a leitura de livros no Kindle. Quando eu realmente conseguir me motivar para ler no Kindle de novo, de repente eu pego. Porque eu já venho horas também com esse desejo de retomar Nelson Rodrigues. Eu tenho a Cabra Vadia para ler. A única coisa que eu já li dele foi o óbvio Lulante. Foi isso que eu li do Nelson Rodrigues, então eu tenho vontade, mas assim, o Kindle eu realmente me desacostumei. Eu gosto dos livros porque eu posso marcar eles, escrever em cima. No Kindle eu me desacostumei muito com ele, então vamos ver. Tá? Mas então, todos os livros que eu vier a falar aqui nesse vídeo estarão na descrição desse vídeo com o link para compras na Amazon, certo? Lembrando que toda vez que vocês compram um livro que eu indiquei, ou mesmo qualquer produto entrando pelo meu link, vamos dizer que vocês entram no meu link e não querem comprar um livro, querem comprar um espumante. Ok, quando vocês compram isso pelo meu link, vocês me ajudam, querem presentear alguém, querem comprar qualquer coisa na Amazon, entrem pelo meu link que eu ganho uma comissão e vocês me ajudam. Eu já agradeço muito aqueles que compram pelo meu link, tá certo? Então, vamos aos comentários. Um comentário que chegou, então, foi o da Sheila. Acho que os que eu mais achei triste foram o Diário de Anne Frank e os relatos do período vivido nos campos de concentração no livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Então, obrigada, Sheila, pelo comentário. Esse comentário chegou para o meu vídeo que eu fiz sobre livros pesados, que eu comento no livro alguns dos livros mais pesados que eu já li, muito embora eu seja uma pessoa que foge de leituras pesadas. E eu concordo com a Sheila que esses dois livros, né, tem algo de muito triste. Eu até pensei em outro para colocar também junto, bem nessa linha, que é o da A Bailarina de Auschwitz, que já tem também resenha aqui no canal, que também tem todo um conteúdo pesado e triste, mas que, apesar dessa tristeza, todos esses livros trazem também alguma mensagem que a gente pode ficar para nós, tirar para nós. Alguns deles que eu falei foram um pouco mais pesados, teria que garimpar um pouquinho mais. Mas muito obrigada, então, pela lembrança, Sheila. Esses dois livros são ótimos. Eu já li os dois, mas não tenho resenha aqui no canal. De repente, se um dia eu fizer uma releitura deles, eu venho a fazer resenha. A Gabriele deixou um comentário no vídeo Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu fiz resenha neste mês. Amei sua resenha, muito boa. Eu amo o livro e os outros que mais gostei da autora são esses que estão na edição que leu. Persuasão, tem também essa panela de pressão e angústia e razão e sensibilidade. Eu senti vários elementos em comum com Orgulho. Também tive dificuldade com Emma, só depois de 2 tentativas e um planejamento de leitura consegui engajar. Abraços. Então, muito obrigada, Gabriele, pelo comentário. Neste vídeo, então, eu comento como foi difícil o meu primeiro contato com a Jane Austen, porque eu comecei lendo Emma, e Emma foi um livro que eu tive que me forçar a ir até o final, e eu ouço outras pessoas me falando a mesma coisa, que Emma foi um livro que não estimulou muito. Já Orgulho e Preconceito foi um livro que eu gostei bastante, eu até brinquei que eu venci meu preconceito com ele, e o pessoal tem me dito coisas muito boas também sobre persuasão, razão e sensibilidade, assim como a Gabriele, outras pessoas já me comentaram isso, então acho que eu vou gostar. Eu li essa edição que é um 3 em 1, aqui da Martin Claret. Então, aqui tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu não encontrei, gente, mais esse livro na Amazon, mas eu deixei link para várias, diversas edições que tem de Orgulho e Preconceito e Persuasão. Vou deixar aqui os links.
tem de várias editoras. A Martin Claret, eu acho que ela capricha muito, muito no visual dos livros deles, mas também tem da Pinguim Companhia, que eu acho que é ótimo para fazer clássicos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês escolherem qual edição vocês mais gostariam de ter. Então, a Marina Moura, que é do canal Flores de Leitura, que eu gosto muito, veio comentar, então, no meu vídeo sobre Misto Quente do Bukowski. Ela fala: minha linda, obrigada por esse vídeo e reflexões. Eu tenho curiosidade de ler o livro, mas confesso que tenho uma certa repulsa por Bukowski. Falha minha, inclusive. Sobre a escola, eu concordo e estamos 1000 anos longe de que seja um lugar de sabedoria, curiosidade satisfatória, socialização que pregam. Um grande beijo. Então, muito obrigada, Marina, pelo comentário. E sobre Bukowski, toda vez que alguém me diz assim, obrigada pela indicação, eu fico com um sentimento, assim, de, nossa, será que eu estou realmente indicando esse livro? Porque ele é um livro muito complicado, certo? Ele é um livro pesado, ele tem uma linguagem bem pejorativa, cheia de palavrões. Então, não é todo mundo que vai se adaptar com a linguagem do Bukowski. Então, eu super compreendo que a Marina tem a sua repulsa com o Bukowski. E, gente, assim, eu não falei nem metade, tá? Quando eu fiz a minha resenha aqui do Bukowski, vou deixar todos os vídeos também aqui na descrição dos vídeos que eu já fiz, resenha aqui no canal. Mas, assim, eu não falei nem metade, gente. Nem metade, nem um terço, eu acho, de tudo que tem ali relatado. São inúmeras as situações que ele relata que são difíceis de ler, de agressão, de violência, de linguagem, enfim, muitas coisas bem complicadas que estão no livro. E eu preferi comentar mais por cima, me ater a algumas delas, mas quem for pegar o livro esteja preparado, porque realmente tem descrições bem difíceis ali. Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai tirar proveito dessa leitura, certo? Então, todos avisados. E sobre a escola, né? Então, o livro... Eu aproveito a oportunidade para tecer algumas das minhas críticas para essa instituição, de que todos nós somos, de certa forma, dependentes, seja porque a gente já passou por ela, ou porque a gente precisa colocar os nossos filhos na escola, mas ela não é um lugar ideal. E, para mim, a literatura nos mostra muito isso, e esse livro do Misto Quente, do Bukowski, evidencia bastante isso, porque a escola foi um dos territórios mais difíceis que ele passou, né? O Bukowski, no Misto Quente, então, faz essa espécie de autobiografia através do personagem, que é um alter ego dele, o Henry Chinaski, e lá ele relata experiências terríveis que ele passou na escola, né? Então, tá aí minha crítica. Mas muito obrigada, então, Marina, pelo comentário. A Nathalie, então, comentou: bom dia, também não gostei de Emma. Meu preferido da Jane era Orgulho e Preconceito antes, mas hoje eu prefiro Persuasão. Então, muito obrigada pelo comentário. E aí tá a prova do que eu tô dizendo. Muitas pessoas me falam não ter gostado de Emma, né, ou ter tido mais dificuldade, que eu acho que é um livro um pouco mais arrastado, assim, é um livro... né? Gente, esses dias uma amiga me mandou, até sobre Orgulho e Preconceito, uma resenha do filme que eu achei muito engraçada. São 2 horas de pessoas indo e voltando da casa umas das outras. É isso. Então, basicamente, os livros da Jane Austen, eles são assim. Eles se pautam em coisas extremamente cotidianas. É ir na casa de alguém, é conversar com alguém, é uma conversa, é um diálogo, é um passeio. Não é um livro de grandes aventuras e reviravoltas. Então, também, a Jane Austen tem um perfil. Ela não vai agradar todo mundo, assim como o Bukowski tem um perfil, né, o Jane Austen tem outro, né? Eu consigo gostar de muitas coisas, né? Eu vou aqui do cristão ao pagão, né, ou do pagão ao cristão no meu canal do YouTube, e eu consigo ler Jane Austen e Bukowski, mas eu entendo que nem todo mundo curte um tipo de leitura assim tão heterogênea. Então, muito obrigada, Natália, pelo comentário. Então, gente, como eu falei, não comento todos os comentários que chegam aqui, mas agradeço muito. Os comentários de vocês são o meu combustível, muitas vezes, para continuar o canal. Não é muito fácil, às vezes, a gente parar tudo e fazer um vídeo sobre o que tá lendo. Nem sempre ler também é fácil, que a vida é corrida, mas vocês me dão um gás que vocês não imaginam, certo? Então, muito obrigada por todos os comentários que chegam. Eu leio tudo, respondo tudo, gravo lá no coração as coisas que vocês me dizem. Neste mês, como já foi dito, eu
terminei, então, a leitura de Orgulho e Preconceito, que eu havia começado lá em julho, início de agosto, eu terminei. Orgulho e Preconceito tá aqui bem no meio, no miolo desse livro, então me dá aquela sensação esquisita de que eu não li um livro inteiro, mas eu li, né? Só que eu li só a parte do Orgulho e Preconceito, que tá nesse 3 em 1 aqui da Martine Claret. E foi um livro que eu gostei bastante. Eu gostei muito, então, dessa tensão que existe entre a Elizabeth e o Mr. Darcy. Uma coisa que eu reconheci nesse livro é que certas coisas não estão ditas, né? Tem mais de um livro aqui que eu tenho que a gente pode perceber isso, né? Quando o autor ele tem um subtexto. Tem coisas aqui nesse livro que não foram ditas pela autora, mas elas estão num subtexto, elas estão subentendidas, né? Então, toda a atenção que existe, que está contida nos diálogos, que está contida na maneira que os personagens conversam, e a gente entende aquela... Alguém ali falou da panela de pressão, aquela panela de pressão que os personagens estão guardando tudo muito para si. Talvez isso tenha um pouco a ver com a maneira como os ingleses são, né? O povo britânico talvez tenha essa característica de não expor tanto seus sentimentos, e isso desde a época da Jane Austen, mas talvez mais ainda nessa época, né? Eu falei do livro Lendo Lolita no Teherã, que a Zarna Fisi faz ótimas críticas literárias a Orgulho e Preconceito, e ela fala dessa sociedade ortodoxa e fechada, em que muitas vezes os personagens aqui acabam sendo muito mais introspectivos e guardando as coisas para si. Então a gente vai sentindo veladamente o que esses personagens sentem também. Então eu gostei demais do livro. Não se tornou assim um preferido, eu acho, nem bateu ainda a Jane Eyre da Charlotte Brontë, mas eu gostei demais. É um outro livro de perfil totalmente diferente que eu terminei a leitura e já tem vídeo aqui no canal, foi O Misto Quente do Bukowski. Eu estava andando num sebo quando eu me deparei naquela caixinha de livros na promoção de um outro livro do Bukowski, que era uma coletânea. Aliás, todos os livros que eu tenho dele são da LPM, mas então essa coletânea da LPM são poesias de amor do Bukowski, e tendo lido e gostado, apesar de sim já ter me deparado mesmo nas poesias com um tipo de linguagem bem complicado, típico do Bukowski, eu resolvi dar então uma chance e ler O Misto Quente. O Misto Quente, então, não é o primeiro livro que o Bukowski escreveu, mas na ordem cronológica de vida, esse seria então o livro que vem lá da infância até o início da vida adulta dele, através do personagem Henry Chinaski, que é um alter ego do Charles Bukowski. Então esse livro aqui vai ter uma linguagem bem explícita, ele não tenta amenizar nada para nós, bem pelo contrário, talvez ele torne até mais impactante aquilo tudo que ele está dizendo, que ele passou na Grande Depressão Americana, numa vida de pobreza, de dificuldades financeiras, de um ambiente extremamente agressivo que ele cresceu. Então é um livro que é difícil, eu não recomendo ele para todo mundo não, mas eu gostei porque eu sinto que apesar de tudo isso, Bukowski consegue colocar nesse livro algumas coisas de grande sensibilidade, mas elas estão um pouquinho escondidas. Elas, assim como a Jane Austen esconde muito dos sentimentos dos personagens, eu diria que as coisas bonitas e boas estão um pouco veladas aqui na linguagem do Bukowski também, mas elas estão presentes. É um livro que eu não falei aqui no vídeo nem um terço de tudo que tem aqui, que é bem difícil, certo? Cenas e situações que estão descritas aqui nesse livro que são bem complicadas, que eu não comentei em vídeo. Então, quando vocês forem ler, não se assustem. A Suzana não falou isso, não falei mesmo, tá? Não falei várias coisas que estão aqui. Mas, enfim, eu avisei, não é pra todo mundo. Mas é um livro que eu gostei bastante. E pretendo continuar com a minha maratona de Bukowski, que já tem outros me esperando, que eu comprei no sebo também. Fazia tempo que eu não trazia pra vocês como é que anda a minha leitura da Bíblia, né? Então, gente, acho que a última vez que eu falei com vocês sobre a minha leitura da Bíblia, eu estava em Neemias. E agora eu progredi. Eu li Tobias, eu li Judite e Esther, que eram livros que eu já havia lido em outros momentos da minha vida,
mas fazia muito tempo e com certeza cabia uma releitura e eu tô indo na ordem. Gostei bastante do que li, com algumas ressalvas que eu mesmo estranhei, sabe? Mas a gente tem que ter aquele olhar, né, do que aquilo representa. Algumas dessas histórias não aconteceram de verdade, elas são símbolos, elas trazem todo um simbolismo e coisas que eram muito valor na época, então são histórias muito bonitas, especialmente sobre o papel da mulher, que eu entendo que foi extremamente valorizado aqui. E assim, gente, pra mim conseguir ler a Bíblia, eu tenho que fazer assim, eu tenho que estabelecer um horário. Todo dia eu vou ler um pouquinho. Então, como eu faço a minha oração de manhã, eu já aproveito e depois que eu rezei, já pego a Bíblia e já leio um trechinho. Não importa quanto seja. Se eu não faço assim de todo dia ler um pouco, a minha leitura da Bíblia se arrasta demais. Porque eu tenho outros livros para ler e eu vou lendo outros livros e acabo deixando a leitura da Bíblia de lado. Então, eu programei que todo dia eu vou ler um pedacinho. Então, caso alguém aí tenha a mesma dificuldade que eu de seguir com essa leitura, eu faço essa proposta, separo um período do dia, pode ser quando vai fazer oração, ou, enfim, vai dormir, sempre dá um tempo para ler, nem que seja uma página, um capítulo, que aí a leitura engrena, né? Divide e vencerás. Bem, e leituras que eu iniciei, então, esse mês, eu comprei nessa última promoção da Amazon que teve, se eu não me engano foi o Amazon Prime, eu já botei aqui vídeos de promoção e tal. Este livro não estava na promoção, eu fui na empolgação mesmo, que então é o que a gente tem aqui no Brasil, da Anne Sexton, que é Compaixão, dessa editora Relicário. Esta edição aqui, então, ela foi organizada pela Linda Gray Sexton, que é filha da Anne, e segundo a Linda, ela foi responsável mesmo por organizar todas as poesias da mãe. E ela relata aqui na introdução do livro, né, na apresentação, alguns detalhes da história de vida da Anne que eu achei bem triste. É uma história complicada. E a Anne Sexton, ela é bem comparada com a Sylvia Plath, porque as duas eram conterrâneas, né, as duas americanas. Elas eram contemporâneas, se conheceram em algumas aulas de literatura, de poesia, elas chegaram a se conhecer, participaram de alguns círculos de escritores da época, e as duas eram grandes escritoras, e as duas compartilhavam de questões psicológicas muito semelhantes, como a depressão, a luta contra a depressão, e as duas tiveram um final trágico semelhante também, que foi o suicídio. Então elas têm realmente muitos pontos em comum, embora eu sinta na escrita da Anne algo bem diferente do que eu sinto na escrita da Sylvia, mas a gente consegue traçar vários pontos em comum. Até agora, né, eu não li muito, eu li alguma coisinha só de poesias dela, fala sobre o período das internações dela, fala sobre as relações familiares com os pais, e eu tô achando bem interessante o que eu li. Gostei muito de um poema, particularmente, que ela fala muito sobre as palavras. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Meu lance é a palavra. Palavras são como rótulos ou moedas, ou melhor, abelhas enxameadas. Prefiro esquecer os modos que uma palavra tem de escolher outra palavra e se moldar a uma outra até que eu ache algo que poderia ter dito, mas não disse. Seu lance é observar minhas palavras. Então, ela tá falando sobre a conversa dela com o analista dela, né, o psiquiatra, e ele analisa as palavras dela e ela pensa sobre o significado das palavras, né, a maneira que uma se conecta à outra, provocando um diferente sentido. Eu gosto muito dessas análises sobre a escrita. Toda essa parcela aqui do livro, gente, são só as poesias no texto original em inglês. E eu disse assim pra vocês num outro vídeo, eu não gosto de ler poesia no idioma original, mesmo que seja o inglês, que eu até consigo compreender um pouco, mas eu prefiro a leitura em português. No entanto, eu me peguei indo conferir, depois de ter lido o poema, como é que estava no original e vendo exatamente que termo que usou, e alguns eu consegui até perceber algumas diferenças da tradução para o português de como seria no inglês, e eu vou comentar isso com vocês quando eu fizer a resenha sobre esse livro aqui pro canal. E no fim dizer que então me valeu ter o texto original em inglês para poder explorar melhor o significado da poesia, o que eu achava que era um defeito no fim se tornou uma qualidade do livro. E por fim, e com certeza nada menos importante, eu iniciei a leitura porque eu gosto também, à medida do possível, ter também
uma leitura cristã, católica, né, espiritual, junto comigo. Então eu estou lendo de Santa Teresinha. Essa obra que eu tenho aqui, ela é da Paulus, e são as obras completas, então tem tudo que Santa Teresinha já escreveu aqui, né? Seja o livro da vida, que são os manuscritos dela, as cartas, as poesias. Então, o que eu vou ler para vocês vai até aqui, que são os manuscritos, tá? Manuscrito A, B e C, que ela vai contar muito da infância dela, de como ela chegou ao Carmelo. E, assim, a minha impressão até agora é que eu tenho um pouco de dificuldade com a linguagem de Santa Teresinha, gente, porque ela fala muito, ela é muito feminina e ela fala muito em florzinhas, assim, beirando até o infantil, certo? Ela fala em florzinhas, ela fala na natureza, ela usa muito diminutivo para as coisas e às vezes isso, para mim, se torna um pouco irritante, assim. No entanto, tá? Eu não quero desmerecer em nada essa obra de autobiografia de Santa Teresinha, porque é uma profundidade muito grande, é aquela espiritualidade que nos atinge, então com certeza tá explicado porque essa pessoa tão humilde conseguiu se tornar doutora da igreja. Então, com certeza vai ter um vídeo aqui falando sobre o livro A História de uma Alma para vocês, e eu estou louca para compartilhar. Então, o que eu aprendi com a Santa Teresinha. Então, gente, é isso. As leituras que eu fiz, as leituras que estão em andamento. Me digam nos comentários se tem algo que interessa a vocês daqui, o que vocês estão lendo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até mais!